O texto se encontra no capítulo 6 da carta aos Efésios. O capítulo 6 da carta aos Efésios, verso 18, e eu vou ler novamente até o número 22. Que diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais também a meu respeito e o que faço, de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vô-lo enviei, para que saibais a nosso respeito e ele console o nosso coração. E nós dizemos novamente, amém, que Deus coloque essa palavra no nosso coração. Os versos 23 e 24 serão os que eu pretendo considerar no domingo que vem, no culto da manhã, a não ser que Jesus venha nos buscar antes disso, ou me buscar antes disso. Nossa vida está nas mãos de Deus. Esta é a minha 17ª, a pregação de número 17 na carta aos Efésios, desde o mês de fevereiro, concluindo agora o seu final, o seu capítulo 6. Nós falamos domingo passado sobre a batalha espiritual e sobre a armadura de Deus. Se você não pôde ouvir, essa pregação já está no YouTube, você pode ouvi-la depois, aquilo que nós consideramos. A finalidade, meus irmãos, de o pastor pregar dessa forma, pegando o capítulo 1, verso 1, e sucessivamente todos os textos, todos os versos de um livro da Bíblia, até o seu fim, é de que juntos nós possamos aprender a ler a Bíblia, possamos aprender a discernir as diferentes verdades espirituais que compõem o texto sagrado, alimentar a nossa alma, edificar a nossa fé, estar cheios do Espírito Santo. Nós vamos aprendendo sobre o livro de Deus passo a passo e sobre tudo aquilo que Deus, na sua mente infalível e santa e sábia, decidiu reservar para nós no tempo de hoje, como resposta, como direção, como conselho do Senhor para a nossa vida. E nós chegamos ao final da carta. E normalmente os finais das cartas são deixados assim meio que de escanteio, até por quem lê, já está no final mesmo, a gente passa, normalmente são só listas de nomes e cumprimentos, e até alguns comentaristas deixam meio que na marginal os finais das cartas. Não devemos fazer isso. O texto que nós temos aqui diante de nós nessa manhã fala muito sobre a forma como os crentes amamos uns aos outros, e sobre como esse amor cristão se expressa. Nós temos pensado nisso no culto desta manhã, as músicas que cantamos, as leituras bíblicas que fizemos, porque esse texto é profundamente revelador sobre a forma como os crentes se amam uns aos outros e sobre a forma como esse amor se manifesta. Veja que o texto começa de forma interessante, Paulo falando, orai por todos os santos, ele diz no verso 18. No 19 ele diz, orai por mim. Lá no verso 21 ele diz, para que vós possais saber dos meus negócios, do que faço, envio Tíquico. No 22 ele diz, foi para isto que eu o enviei. O amor cristão, o amor que Deus planta em nosso coração uns pelos outros, pelo povo do Senhor, é um amor que se expressa quando nós temos uma visão mais ampla e mais sensível do reino de Deus. Uma visão mais ampla e mais sensível do reino de Deus. Talvez seja possível nós ficarmos tão atentos somente àquilo que nos diz respeito, que percamos de vista aquilo que existe de mais amplo do que nós. Há uma expressão em inglês que diz respeito exatamente disso, chamado village mind. A mente, a mentalidade da vila, em que a pessoa somente se importa com aquilo que acontece na sua vila, na sua cidadezinha, onde ela habita, nas pessoas do seu convívio. O mundo se fecha àquilo ali para aquela pessoa. O amor cristão tem fronteiras mais largas do que isto.
A chegada de Tíquico a visitar os irmãos efésios, ele diz: para que possais saber dos meus negócios e do que eu faço. Tíquico, irmão amado, fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, e eu o enviei para esse fim, para que saibais o nosso estado e ele console os vossos corações. Nós podemos perceber que a vinda dele àquela igreja, ao meio daqueles irmãos, trouxe uma visão mais ampla de como estava o progresso da obra de Deus em outras partes do mundo. De fato, a gente tem um aparelhinho que está aí na sua bolsa ou no seu bolso, que consegue acessar as informações do mundo inteiro. Normalmente no sábado à noite, quando eu estou indo deitar, eu já sei que tem igrejas prestando culto a Deus no Japão e na Coreia, porque elas transmitem o culto ao vivo pela internet, e sem entender uma palavra, de vez em quando eu assisto um pedacinho. Agora mesmo, enquanto nós estamos reunidos, milhões, bendito seja o nome do Senhor, milhões de pessoas estão reunidas com o mesmo propósito, lendo o mesmo livro, cantando os mesmos hinos, orando ao mesmo Deus, cada congregação cristã contemplada totalmente pela presença do Senhor. Não é algo grandioso isso, meus irmãos e irmãs? Esta visão ampla é uma visão que nós temos de ter, uma visão do povo de Deus, uma visão do reino de Deus. A chegada de Tíquico trazia notícias ótimas, pois ele ia dar o relato de grandes livramentos que Deus estava dando à causa do Evangelho em todo lugar. A chegada de Tíquico trazia notícias maravilhosas de vitórias e de conversões e de pessoas que estavam conhecendo a Cristo como seu Salvador e Senhor em todo lugar. Nós temos que ter noção de que estas coisas devem alegrar o nosso coração, pois o nosso coração é um coração cristão, e o avanço da igreja em todos os lugares é o nosso próprio avanço, e é a razão pela qual nós também nos alegramos com todo o povo do Senhor. As notícias felizes da causa de Deus devem causar felicidade ao nosso coração. Mas asseguro os irmãos que a vinda de Tíquico não trazia somente notícias boas, trazia também notícias, eu não vou usar a palavra notícias ruins, porque uma vez que nós cremos na soberania irrestrita de Deus, não há notícias ruins, há notícias preocupantes, porém. Há notícias inquietantes, porém. O estado de saúde do apóstolo Paulo, naquele momento, para as pessoas que receberam este texto que nós lemos pela primeira vez, era preocupante. Uma vez que nós lemos nas cartas que cada vez a saúde de Paulo definha cada vez mais, em particular a sua vista, mas o seu estado geral de saúde era preocupante. As heresias que se levantavam no meio da igreja, preocupante. Mas nós conhecemos irmãos e irmãs, ainda que convertidos, que têm um prazer malicioso em notícias ruins, gostam de ouvi-las, gostam de passá-las adiante, gostam de saber que as coisas não estão bem ou não estão bem em outro lugar. Nós já observamos esse comportamento humano? Esse comportamento não tem lugar, não deve ter lugar no nosso coração. A nossa visão é ampla, deve ser mais ampla, mas deve ser também uma visão sensível. As coisas com relação ao reino de Deus não são informação, são comunicação, para usar esta palavra, de algo que nos pertence, de algo que nos diz respeito, de algo do que nós fazemos parte, e o amor cristão se manifesta exatamente nesse sentido. Em primeiro lugar, na alegria que nós podemos sentir quando sabemos que as coisas de Deus estão bem aqui, ali e em outra parte. Isso é uma manifestação genuína, pura do amor cristão. A preocupação com as notícias preocupantes é uma manifestação genuína do amor cristão. Quando ouvimos falar de algo que acontece em determinado lugar, de uma heresia que se levanta, de um falso pregador da palavra de Deus, serei muito franco nos termos que eu quero usar aqui. Vez por outra, no meio do qual nós fazemos parte, alguém se sente muito satisfeito em poder falar mal de outro grupo evangélico, determinada denominação e determinado pregador. Não devemos nos sentir assim. Isso para nós é preocupante, meus irmãos,
preocupante, pois mistura o Evangelho com as opiniões humanas. É preocupante, pois camufla a verdadeira mensagem de salvação. O nosso tempo não é gasto julgando lixo nos outros. Nosso tempo, e aqui nós vemos a expressão mais eternecedora do amor cristão, converte as nossas alegrias e as nossas preocupações em oração. Ele diz: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando com toda perseverança e súplica, como está escrito aí no verso 18 da sua Bíblia, por alguns dos santos. Súplica pelos santos da sua igreja, é isso que está escrito? Somente? Súplica pelos seus amigos, súplica por todos os santos. E no verso 19 ele diz: e por mim. Aquilo que o nosso coração cristão identifica como motivo de regozijo, como motivo de triunfo e de alegria, saber que a causa do Evangelho avança em algum lugar. Aquilo que o nosso coração, também movido pelo Espírito Santo, identifica como coisa de preocupação, o estado da fé de determinado irmão, cujo compromisso tem decaído, o estado da fé de alguém que não está demonstrando mais aquelas marcas de amor e de fervor que antes mostrava, a preocupação com alguém que começa a se ausentar. Isso não se converte em fofoca maliciosa, mas em intercessão genuína. Orai por todos os santos. Quando nós oramos uns pelos outros, nós estamos demonstrando genuíno e verdadeiro amor cristão. Quando alguém te disser: eu estou orando por você, se você ler a legenda, vai estar escrito assim: eu te amo no amor do Senhor. Quando nós oramos uns pelos outros, nós estamos demonstrando verdadeiro amor uns pelos outros. Eu, particularmente, quando sou cumprimentado por algum dos irmãos, e a pessoa me diz, ou manda uma mensagem, ou me liga e diz assim: pastor, eu tenho orado pelo Senhor. Deus sabe o quanto eu me sinto abençoado no meu coração, só por ouvir esta frase. Não que, e nós não devemos pensar isso, que Deus esteja sentado no seu trono de glória, de majestade, de irrestrita soberania sobre a humanidade, mas com um papel na mão e contando, falou assim: pediram aqui hoje o fulano, mas ontem não pediram, então não vai sair nada. Deus não é assim. Mas, queridos irmãos, será que nós não conseguimos perceber que o coração de Deus se alegra? Será que nós não conseguimos perceber, certamente conseguimos, que Deus é grandemente honrado quando seus filhos se amam, quando seus filhos oram uns pelos outros? Deus se alegra por isto. Você, pai e mãe, não fica feliz de saber que o seu filho ora pelo irmão e pela irmã? Amém. Deus, que é Pai celestial, santo, muito mais se regozija nisto. Orai por todos os santos. Como será que a gente ora por todos os santos? Senhor, eu estou orando por todos os santos agora. Pronto, orei por todos os santos. Acredito que nós podemos crescer em oração quando oramos com inteligência, quando oramos com um interesse sincero pelas pessoas por quem estamos intercedendo. Quando oramos pelas pessoas nas suas lutas, e depois de algum tempo, de alguma forma muito simpática e respeitosa, nós procuramos saber como está aquela determinada situação na vida de alguém por quem vínhamos intercedendo. Isso permite que nossas orações sejam orações mais inteligentes. Gosto muito quando eu converso com o nosso querido pastor Tim Wolf, parêntese aberto, Deus assim permitindo, mês de julho nós o teremos mais uma vez conosco na nossa igreja, de 14 a 23 de julho de 2019, guarde essa data para você estar aqui. Mas gosto muito quando, fecha parênteses, gosto muito quando converso com ele, porque ele usa uma expressão muito bonita, e ele diz que ainda que estejamos a tantos mil quilômetros um do outro, nós nos encontramos diariamente no trono da graça. Pastor Tim mesmo, para falar uma coisa bonita dessa.
De fato, quando praticamos o amor cristão dessa forma, a distância é atravessada, pois buscamos todos o mesmo Deus e estamos todos na presença do mesmo Deus. Estamos longe, de fato, mas estamos muito perto. Um autor muito famoso escreveu um livro dizendo que o amor humano tem 5 linguagens de expressão. Eu não acredito que eu possa aqui resumir as linguagens de expressão do amor cristão, que num primeiro pensamento já listei mais do que 5, e eu não posso cobri-las aqui no tempo que tenho nesta manhã. Mas digo aos irmãos que esta simpatia genuína, que nos leva a nos alegrar sem falsidade pela causa do Evangelho, não somente é genuíno amor cristão, mas é uma verdadeira evidência de que nós somos convertidos, pois Deus já elevou o nosso coração para além de somente os nossos próprios interesses. Digo aos irmãos que essa simpatia capaz de se preocupar, de chorar junto, é genuína evidência de nossa conversão, pois Deus já nos uniu a pessoas com quem antes nós não tínhamos absolutamente nada em comum. Neste grupo de pessoas aqui reunido, ainda que não sejamos um grupo muito grande, nós sabemos que se não fosse o amor por Jesus Cristo, dificilmente nós conheceríamos uns aos outros. Nossa prática de vida é uma, o uso do nosso tempo é outro, o lugar onde a gente mora na cidade é outro. O que nos uniria? Aquilo que nos une, o verdadeiro amor pelo Senhor Jesus. E esse amor cristão se expressa também quando oramos uns pelos outros. Quando levamos uns aos outros diante de Deus, orando com interesse, orando com inteligência. E aí Paulo nos deixa absurdamente surpresos quando ele escreve assim: e também por mim. Um gigante de Deus, sem dúvida, das pessoas humanas, a parte de Jesus Cristo, aquele que melhor compreendeu as verdades de Deus, o apóstolo Paulo, diz a irmãos sinceros, queridos, diz a eles: orem por mim. Digo aos irmãos que algumas vezes, não muitas, porque eu não tenho muita segurança com esse tipo de oração, mas assim, emocionado, lendo algum texto da Bíblia, eu agradeci a Deus pela vida do apóstolo Paulo, ainda que ele já esteja com Deus há muito tempo. Mas eu acredito que quando ele escreve para nós, e por mim, o princípio é mais amplo do que somente agradecer pela vida dele, mas saber interceder por aqueles homens de Deus que são genuínos obreiros da causa do Senhor, aqueles cuja vida é marcada por uma vida de serviço, de consagração, de compromisso com as coisas de Deus, que são dignos de honra, como a própria Bíblia nos diz. Esses devem estar nas nossas orações. Devem estar nas nossas orações para que tenham eficácia na pregação da palavra, fidelidade e unção. Ele diz: orem por mim. Mas é um homem com o coração tão voltado para as coisas de Deus, que ele não pede oração pela sua saúde, ainda que fosse necessário. Não pede oração para ser liberto da prisão injusta onde estava, ainda que fosse justo pedi-lo. Ele diz: por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Sua preocupação é com a causa do Senhor. Somos tentados, irmãos e irmãs, somos tentados todos os dias a pensar mais em nós próprios do que nas coisas do nosso Deus. Somos tentados a nos colocar como pessoas que priorizam mais sua vida particular, suas despesas, seus recursos, seus interesses, do que as coisas do Senhor. Mas quando lemos a Bíblia com seriedade, nós vemos que o perfil do povo de Deus, o perfil da nação santa, dos reis e sacerdotes comprados com o sangue de Cristo, são de pessoas que valorizam as coisas do Senhor mais do que a si próprios. De pessoas que dão às coisas de Deus um valor que só pode ser corretamente expresso naquele dizer de Jesus Cristo: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não foi isso que Jesus Cristo disse? Buscai, segundo, nem terceiro,
mas primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Nós aprendemos isto, meus irmãos e irmãs, como uma forma genuína de expressar amor cristão. Quando eu oro pelos irmãos, quando os irmãos oram por mim, nós estamos servindo uns aos outros. Servindo a Deus, mas servindo também uns aos outros. E expressando assim que recebemos do céu um novo coração, coração regenerado, como diz aquela música, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Você já notou, meu irmão e irmã, quanto tempo o nosso Salvador dedicava à oração? Quando lemos os evangelhos notando isso, nós ficamos impressionados. E alguém dirá, talvez que numa primeira vista, Jesus Cristo não precisava de orar, mas orava. Orava para nos fincar exemplo, orava para nos mostrar a grande necessidade da nossa alma de comunhão com Deus e de busca de Deus contínua. Orava sem cessar, para que saibamos que também nós podemos orar sem cessar. Quando oramos uns pelos outros, estamos mostrando que amamos uns aos outros. Nós nos importamos, nós oramos, nós nos dedicamos uns aos outros. Ao concluir esta série de pregações nesta carta, eu estava lendo também um livro de um comentarista do Novo Testamento, muito interessante, no qual ele diz que os apóstolos, particularmente o apóstolo Paulo, ou pelo menos ele acreditava nisso, Paulo escrevia primeiro um rascunho da carta. E faz sentido, pela forma como as ideias são tão concatenadas no texto sagrado. Então ele diz que Paulo fazia um rascunho, para depois passar o rascunho a limpo, e aí enviava a carta. Isso custava para Paulo considerável tempo. Tempo de pensar em como escrever. Tempo de orar a Deus, pedindo a direção do Espírito Santo, para escrever com fidelidade e com clareza aquilo que está na mente de Deus. Dedicar tempo não é uma forma de amor, meus irmãos? Sem dúvida é. Quando dedicamos tempo uns aos outros, estamos demonstrando e praticando genuíno amor cristão. Quando a Bíblia diz, eu comentava isso na classe dos jovens algumas semanas atrás, quando a Bíblia diz assim, saudai-vos uns aos outros, nós lemos isto como pessoas de 2018, para quem saudar é passar rapidamente, dar um beijinho em uma das bochechas somente aqui em Minas Gerais. Nós somos mais práticos, cortamos o tempo pela metade. Em uma das bochechas dizemos assim, ó Noemi, tudo bem? E antes de ela me responder, eu já passei. Não é assim? Não é assim, minha gente? Mas a saudação da Bíblia, saudai-vos uns aos outros, era tirar no mínimo meia hora para passar com a pessoa, sentar, porque uma pergunta tão abrangente como tudo bem, quando alguém te pergunta tudo bem, ela está perguntando se estão bem cada uma das partes da sua vida, cada uma das pessoas com quem você se relaciona e cada um dos seus interesses. Tudo bem? O saudar na Bíblia, dá para ver que essa ideia surtiu efeito nos irmãos, porque estão aí se saudando. O saudar na Bíblia, mais do que passar de passagem, é importar-se com a pessoa. Dedicar tempo é uma forma de amar, e é particularmente uma forma de amor cristão, pois que nesse intercâmbio rápido nós podemos trocar bênçãos uns com os outros, e palavras que edificam a fé uns dos outros, e palavras que inspiram o coração de nosso irmão e de nossa irmã e de nosso irmão a servir o Senhor, amar o Senhor, buscar o Senhor. Esta talvez seja, meus irmãos e irmãs, uma decisão que nós podemos tomar em nosso coração para o nosso comportamento no próximo ano. Senhor, em 2019, eu quero ser uma pessoa tal, que com quem seja que eu conversar, com quem eu a ver, que minhas palavras sejam boas e não ruins, que meus assuntos sejam positivos,
Que aquilo que eu colocar no coração de alguém seja algo do céu, para edificar a fé daquela pessoa e aproximar-lhe de nosso Salvador. De fato, seria muito triste saber que as pessoas que passaram por nós, que conversaram conosco, levaram apenas coisas passageiras deste mundo, ou talvez coisas piores do que isto. Não. Nosso desejo tem de ser o de imitar o apóstolo Paulo. Separar tempo uns para os outros, para edificar a fé, para fortalecer a confiança no Senhor, para ser instrumento de Deus. Isso é amor cristão. Então eu leio a respeito de Tíquico, pois ele diz assim: eu enviei o irmão Tíquico. Naquele tempo, as viagens difíceis, perigosas. Um casal querido aqui da nossa igreja passou ontem 10 horas na estrada, teve que passar pela 381, na véspera de um feriadão. Mas ainda assim, para Tíquico, a 381 seria uma bênção. Ele ia passar com as mãos juntas e falando: Senhor, que estrada boa. Tíquico passava por estradas perigosas, vazias, inseguras, tortuosas, seguindo um caminho que o expunha a grande risco, por amor aos irmãos a quem estava indo abençoar, por amor aos irmãos cuja fé queria fortalecer, por amor aos irmãos para quem tinha uma mensagem de Deus tão importante para levar. Indago eu aos irmãos: isso não é amor cristão, irmãos? Seguramente é, genuíno, puro e sem mistura. Amor modelar para nós, da forma como aquela outra pessoa que também ama Jesus, deve ser importante para mim e para o meu coração, e para edificar a fé de um irmão em necessidade, para visitar alguém e lhe fortalecer. Não é somente o tempo que não pode me impedir, nada pode nos impedir de praticar essa forma tão nobre de amor cristão. Assim se expressa o amor que nós temos uns para com os outros e para com todo o povo de Deus. Nós nos importamos uns com os outros, nosso coração é sensível uns aos outros, nós temos verdadeiro interesse no progresso da fé de cada um. João escreveu: não tenho maior alegria do que essa, de ouvir que os meus filhos andam na fé. Assim se manifesta o amor cristão, em que nós dedicamos tempo uns aos outros, genuinamente nos importando, genuinamente indo uns aos outros, por causa de algo tão precioso que nos une: o nome do Senhor Jesus. Jesus Cristo disse que o mundo saberá que nós somos dele, por qual sinal, irmãos? Se amarmos uns aos outros. Não disse que o mundo saberá que somos dele se construirmos grandes templos. Isso ele não disse. Não disse que o mundo saberá que somos dele por causa das nossas grandes cruzadas, campanhas, por causa de qualquer outra coisa, senão esta: nisto saberão todos que sois meus discípulos, se amardes uns aos outros. E esse mesmo amor é aquele a respeito do qual nós lemos nas cartas apostólicas, e eu devo concluir assim a minha mensagem, pedindo que você abra em Romanos capítulo 15, verso número 30. Romanos 15, verso número 30, ele diz: e rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo, e pelo amor do Espírito, que combatais comigo nas vossas orações por mim a Deus. Capítulo 1 da mesma carta aos Romanos.
Verso número 11. Porque desejo ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais confortados, isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado pela fé mútua, assim vossa como minha. Segunda aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 13. Segunda aos Coríntios, capítulo 13. Verso número 12. Tem um preceito interessante para nossa consideração, que ele diz: saudai-vos uns aos outros. E nós já aprendemos o que isso significa. Mas ele diz assim: com ósculo santo. O que é ósculo? O que é ósculo? Beijo. Mas um tipo específico de beijo, beijo santo. Saudai-vos uns aos outros, tirem tempo uns para os outros, com toda a forma de carinho. O ósculo santo, diferente de algumas denominações evangélicas praticam, não é uma ordenança do Evangelho. O ósculo santo é uma forma de expressão do carinho, da ternura, da afetuosidade que deve existir no meio do povo de Deus. Saudai-vos uns aos outros com ósculo santo. Colossenses, capítulo 4. Colossenses 4, verso 7. Quem aparece aí no verso 7 de novo? Então nós aprendemos que ele tinha um ministério de visitação de igrejas. Porque enquanto a Éfeso fica hoje na Turquia, Colossos fica na Grécia. Então ele partiu de um lugar para o outro. Tíquico, irmão amado e fiel ministro, quase uma passagem gêmea da que nós lemos. Conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado, o qual vos enviei para o mesmo fim. Tíquico não fez isso somente pelos Efésios, fez também pelos Colossenses. É um modelo para nós de amor ao Senhor e de amor ao povo do Senhor. Mas veja no mesmo capítulo 4, verso 12. Saúda-vos Epáfras, um outro modelo para a nossa fé. Saúda-vos Epáfras, que é dos vossos, servo de Cristo, e como ele servia a Deus e ao povo de Deus, combatendo sempre por vós em orações para que vos conserveis firmes, perfeitos e consumados em toda a vontade de Deus. Apenas mais um, em 1 Tessalonicenses, capítulo 5. 1 Tessalonicenses, vem antes de 2 Tessalonicenses. Fica no Novo Testamento. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 25. Vamos ler esse texto juntos? Irmãos, orai por nós. Poucas palavras, porém tão grandiosas em seu sentido e na expressão de amor cristão, implantado em nosso coração pelo Espírito de Deus, que podemos viver e devemos praticar. O que posso dizer, irmãos, para concluir esta mensagem? Cresçamos nisso e vivamos assim, em nome de Jesus. Amém. Coloque-se em pé e nós vamos orar a Deus.